Então, digamos que nós temos uma equação assim, ax2 mais bxy mais cy2 mais dx mais ey mais f igual a zero. Eu vou fazer uma observação assim, simples, é a seguinte: ó, se você fizer uma mudança de coordenadas com uma simples translação de eixos, digamos que, vamos dizer, tem um cara aqui de coordenadas xy, nesse sistema aqui. Se esse aqui é um V, então se esse ponto daqui tem coordenadas x0, y0, então é claro que U é igual a x menos x0 e V é igual a y menos y0. Então, um sistema assim tem essa simplicidade. E transformar, é claro que a gente não pode esperar que em geral vai ser assim, mas imagina que esse termo daqui não exista. Eu sei manipular essa equação para fazer aparecer uma coisa vezes x menos x0 ao quadrado, mais alguma coisa vezes y menos y0 ao quadrado. Vamos, olha só, aqui ó, eu posso pegar ax2 mais dx e escrever assim: a vezes x2 mais 2 vezes d sobre 2a. Vamos aqui estou pensando assim que a é diferente de zero, c é diferente de zero, tudo lindo. Né? Tem isso aqui. E agora, ó, x2 mais 2 vezes d sobre 2a x, só falta o d sobre 2a ao quadrado, né? Tá, depois eu vou ter que descontar esse cara que eu acrescentei. Da mesma forma, o cy2 mais y, se o c é diferente de zero, eu posso escrever c vezes y2 mais 2 vezes e sobre 2c, e aí falta o e sobre 2c ao quadrado. Aí eu já usei esse, sobrou o e. E aí eu ponho, vamos dizer, isso aqui é igual a d sobre 2a ao quadrado mais e sobre 2c ao quadrado menos f. Fiz uma manipulação muito do tipo da que a gente faz para deduzir a fórmula de equação de segundo grau, né, para simplificar a coisa. Então agora isso aqui ficou o quê? Isso aqui é a vezes x mais d sobre 2a ao quadrado mais c y mais e sobre 2c ao quadrado igual a essa coisa aqui. Vou chamar isso aqui de f bar. Ah, sim, aqui faltou um y. Obrigado. Então agora eu posso chamar esse cara aqui de U, esse camarada aqui de V. E isso corresponde a uma mudança de coordenadas que é só uma translação. Eu mantenho, quando eu faço uma translação de eixos, eu só mudo a origem. Eu tenho a origem O aqui, eu mudo para a origem O barra aqui, mas eu mantenho o E1 e o E2. Então eu tenho um sistema de coordenadas que tem uma base ortonormal. Então se a equação for uma daquelas que eu conheço para sistema de base ortonormal, eu digo, isso aqui é uma cônica. Bom, então eu tenho uma equação do tipo AU2 mais CV2 igual a F bar.
Isso daqui agora a gente pode escrever. Aqui eu estou supondo que A é diferente de zero e C é diferente de zero. Então, o que pode acontecer aqui nessa história, né? Isso daqui vira, eu posso escrever assim, U2 sobre F barra sobre A, mais V2 sobre F barra sobre C igual a 1. Só fiz uma manipulação simples. Agora, digamos que esses dois caras sejam positivos. Então, eles são quadrados. Então, eu chamo esse de A2, esse de B2, e digo, é uma elipse. Então, se esses dois caras... Então, aqui o que pode acontecer? Pode acontecer desses dois caras... Primeiro, vamos dizer, em relação ao F, né? O F pode ser nulo. E o sinal... Aqui, ó, o sinal do A e do C pode ser o mesmo. Então, vamos considerar o que a gente tem agora, né? A gente chegou numa equação que é isso aí. Então, AU2 mais CV2 igual a F barra. Então, digamos que o A e C têm o mesmo sinal. Então, A e C com o mesmo sinal. Bom, se calhar desse sinal ainda ser o mesmo do F, ótimo. Mas pode ser, bom, o que pode acontecer agora? Bom, F barra igual a zero. Então, eu vou ter alguma coisa que vai ser igual a zero, e que nessa circunstância, esses dois caras de mesmo sinal, só se o 2 e V2 forem zero. Só se U e V forem zero. Sei lá, 2U2 mais 3V2 igual a zero. Então, só se o 2 e V2 forem iguais a zero. Menos 5U2 menos 7V2 igual a zero também, só se o 2 e V2 forem iguais a zero. Então, F igual a zero, isso daqui diz que U e V tem que ser iguais a zero. Bom, se U e V são iguais a zero, é um ponto. Então, isso aqui dá um ponto. Esse ponto não estava previsto, né? Mas ponto é uma cônica, porque olha só, você tem o cone, se você passar um plano pelo vértice, é uma cônica. É degenerada, mas é uma cônica. Bom, porque, na verdade, você diz, ó, pega um cone circular reto e secciona por um plano. Se o plano passar pelo vértice, pode dar um ponto. Pode dar, inclusive, se ele vier, você tem um cone, assim, aí você passa o plano aqui, aí você vem inclinando esse plano, está o plano azul, aí você vem inclinando esse plano, tem uma hora que ele pega uma geratriz do cone, e aí vai dar uma reta. E se ele passar assim, ele vai cortar em duas geratrizes, duas retas concorrentes. Então você já vê que ponto, reta e duas retas concorrentes são casos possíveis de cônica. Um ponto ainda não está tão ruim assim. Agora, bom, o que pode acontecer? F barra com o sinal de A e C. Bom, aí é isso. Esse cara será positivo, esse cara será positivo, porque
esses dois têm o mesmo sinal, esses dois têm o mesmo sinal. Isso daqui você chama de A ao quadrado, esse aqui de B ao quadrado, e é uma elipse. Então, elipse. Mas ainda pode acontecer F barra com o sinal errado. Se tiver o sinal errado, vamos dizer, você vai ter uma coisa, se A e C, você pode fazer A e C positivos e o F negativo. Aí esse negócio daqui não vai dar negativo, né? Então você vai dar o conjunto vazio. O conjunto vazio pode ser uma cônica? Em princípio não, né? Para você ter um cone, não tem como um plano não cortar o cone. Mas a gente pode roubar um pouquinho ainda. Considerar que o cilindro, a gente trabalhou com ele no começo, né? O cilindro é um cone ainda aceitável, com o vértice lá no infinito. Aí, bom que pelo menos o conjunto vazio. Então vamos aceitar isso aqui também como uma cônica ainda forçada. Isso significa nos complexos que a elipse está deitada na direção dos complexos planos reais, é isso? Quer dizer, no caso de você, é uma questão que eu não vou colocar aqui, mas que a gente pode, não tem como dizer que não existe, né? É pensar que essa curva que a gente está pensando em R2 podia ser em C2. E aí quando está em C2, tem mais coisas do que a gente está... Vamos dizer, esse conjunto vazio aqui não existiria. Mas os outros casos também teriam mais coisas. Mas, como eu falei, a questão de ver a que conjunto correspondem as soluções de uma equação polinomial ou de um sistema de equações polinomiais, essa questão pode ser colocada em Rn ou em Cn. Isso mais ou menos corresponde a fazer geometria algébrica no caso real ou no caso complexo. Entendendo que de qualquer maneira, assim como no estudo de equações polinomiais mais simples, você tem que ter sempre presente o caso complexo também no caso real. Faz sentido ter o caso complexo presente. Vou, por enquanto, me limitar a essa situação assim. Agora, bom, tem um outro caso que seria A e C com sinais opostos. Claro, depois eu ainda vou ter que considerar o caso em que um dos dois seja nulo. Bom, então com sinais opostos, bom, pelo menos não tem muito problema, porque tem um problema do F ser zero. F barra igual a zero. Então a gente teria uma coisa assim, isso aqui corresponderia a uma coisa do tipo, ó, alfa 2, U2 menos beta 2, V2 igual a zero. Esse aqui tem sinal positivo, esse tem sinal negativo. Se fosse o contrário, eu multiplicava por menos 1 e ficava assim. Isso daqui se fatora de maneira simples, ó, alfa U menos beta V vezes alfa U mais beta V igual a zero. Bom, mas se esse produto é zero, você tem alfa U menos beta V igual a zero ou alfa U mais beta V igual a zero. Isso no plano V, isso é uma reta passando pela origem, isso é outra reta passando pela origem. Até os coeficientes angulares só mudam de sinal. Então, significa que para o cara satisfazer essa equação, ou ele está nessa reta ou está nessa. Então, está na união. Então, você tem um par de retas
concorrentes, que é justamente a par de retas concorrentes, é um caso degenerado possível, né? Você passa o plano pelo vértice do cone, cortando duas geratrizes. Então, esse caso daqui corresponde a par de retas concorrente. Não vai caber aqui, então vou usar esse símbolo sugestivo para dizer que elas são concorrentes. Bom, e aí não faz sentido muito eu perguntar se o F barra tem sinal de A ou de C. Simplesmente, se ele for diferente de zero, ele tem o sinal de um dos dois. Então, se você tem o caso B, F barra diferente de zero, então você vai ter uma coisa do tipo o 2 sobre F barra sobre A mais V2 sobre F barra sobre C igual a 1. E aí, digamos, a gente pode, ou esse é positivo e esse negativo, ou esse negativo e esse positivo, é só uma inversão dos eixos. Digamos que esse seja positivo e esse seja negativo, então você bota um sinal menos aqui, bota um menos aqui, isso fica positivo, e aí você vai ter uma coisa do tipo o 2 sobre A2 menos V2 sobre B2 igual a 1, ou o 2 menos o 2 sobre B2, ou V2 sobre A2 menos o 2 sobre B2 igual a 1. Nos dois casos, isso é uma hipérbole. A gente reconhece uma hipérbole. Então, nesse caso aqui, você tem hipérbole. Observe que essa classificação tem uma certa lógica aqui, que é o seguinte, ó, a elipse corresponde a você ver com um plano assim, né? Quando esse plano passa por aqui, você acha um ponto. Então, o ponto é um caso degenerado de elipse. Enquanto que no caso da hipérbole, você vem com um plano assim. Quando ele passa aqui pelo vértice, você corta um par de retas. Então, um par de retas concorrentes é um caso degenerado de hipérbole. Tá? Bom, a parábola não apareceu. É porque a parábola, ela não tem x2 e y2 ao mesmo tempo. Ela precisa que um dos dois só esteja no segundo grau. Então, deve vir do caso em que ou A é zero ou C é zero. Então, digamos que a gente tem aqui AX2, bom, não tem B, e eu vou supor que o C é zero. Tá? Então, vou ter dx mais EY mais F igual a zero. Então, o termo B, eu já estava supondo que era zero, para ficar no caso simples, supus o C zero. Bom, aqui ó, a gente ajeita, né? Faz uma coisa, faz A, x2 mais 2D sobre 2A, x mais D sobre 2A ao quadrado, aí mais, isso aqui é igual a D sobre 2A ao quadrado menos F menos EY. Esse
Ah, sim, eu já tinha errado lá no outro, né? Aqui é D2, aqui é A. Da D2 sobre 4A aqui, né? No outro eu tinha já cometido esse erro, mas eu juntei tudo no F barra, então não tem problema, né? Foi um erro perdoável. Perdoável, quer dizer, que não causou danos. Perdoável, não sei. Bom, então, aqui, ó, isso aqui vai ficar U2, né? Isso aqui mesma coisa vira um U2. Agora tem duas possibilidades, ó. Ou é zero ou não é zero. Porque se o E não for zero, eu posso chamar isso tudo aqui de V. É uma mudança, né? Quer dizer, isso aqui eu posso, vamos dizer, isso aqui eu posso escrever. Se o E não for zero, eu posso escrever E que multiplica Y menos F sobre E mais A sobre E D sobre 2A ao quadrado, e posso chamar isso aqui de V. Tá? Então eu ficaria com uma coisa ao 2 igual a E V. E aí, bom, divido por E aqui, isso vai me dar uma parábola. Então, vamos dizer assim, esse é o caso 3, né? A é diferente de zero, parábola. Bom, mas se o E for zero, eu vou ficar com AU2 igual a alguma coisa aqui, que vou chamar de F barra. E aí isso tem, em princípio, se o F for diferente de zero, isso aqui vai dar U igual a mais ou menos raiz, vamos escrever assim. Se o F for diferente de zero, são dois números diferentes. Não são dois pontos, são duas retas paralelas, né? Quer dizer, você tem aqui U, V, U igual a esse, ao positivo, dá uma reta, U igual ao negativo, outra reta. Então dá um par de retas paralelas. E se o F for nulo, tem uma reta. Então aqui E igual a zero, F barra igual a zero, reta. Bom, reta estava previsto. É justamente, você vem com o plano assim da parábola, e aí você, quando chega no vértice, você vai catar uma geratriz só. Mas o caso C é igual a zero, F barra diferente de zero, você tem par de retas paralelas. Esse não tem, só se eu recorrer de novo a forçação de barra e dizer, não, um cilindro circular reto é um cone circular reto com vértice no infinito. Aí, se eu cortar o cilindro assim, aparece um par de retas paralelas. Então, como eu quero muito que uma curva do segundo grau sempre seja uma cônica, eu vou admitir isso como um caso degenerado também. E no caso que o sinal de A é simétrico do F? Mas aí é uma coisa do segundo grau, né? Você diz assim, sem nesse caso aqui, assim. Assim, realmente, se o F e o A tiverem sinais negativos, então você tem ainda, né, verdade, né? Quer dizer, aqui E igual a zero. Na verdade, aqui F diferente de zero, na verdade, aqui tem
duas possibilidades, né? F barra maior que zero, quer dizer, F barra sobre A maior que zero, e tem F barra sobre A menor que zero, que é o conjunto vazio. Aí você teria o 2 igual a um cara negativo. Faltou esse caso aqui. Então, não é nada, mesmo nesse caso simplesinho, que não tem o termo em x, y, a gente viu que sempre dá uma cônica, mas incluindo os casos degenerados. Não, vamos dizer, não era preciso ter feito tudo isso para reparar, né, que quando você faz uma coisa do tipo ax mais by mais c vezes a barra x mais b barra y mais c barra igual a zero, isso dá uma equação de segundo grau em x e y, isso é um produto de duas equações de reta, então isso aqui vai ser satisfeito se eu tiver numa das retas, que é se isso for zero ou se isso for zero. Então, um par de retas, ou ainda posso fazer essas duas retas concorrentes, paralelas e coincidentes. Então, par de retas concorrentes, par de retas paralelas e uma reta, trivialmente dão equações de segundo grau. Não tinha como escapar mesmo.